Sejam bem-vindas, bem-vindos nessa noite chuvosa e gelada à nossa ordem do dia, ao nosso encontro, onde a gente vai debater o futuro de Cachoeira do Sul, a gente vai debater ecossistemas de inovação e ações que a gente está desenhando para esta cidade, ações que a gente já vem num movimento de muito tempo construindo e que hoje se consolidam, hoje e amanhã eu diria, porque amanhã também, né, Rafael, a gente tem uma agenda super importante, que é o lançamento do programa Cidade Empreendedora, aqui de Cachoeira do Sul. Eu sei que vocês já foram convidados a virem mais à frente, eu reforço o convite, até para a gente fazer um movimento de troca, de também responder perguntas, enfim. Eu sou o Maico Fernandes, eu sou o gerente regional do Sebrae, aqui na região central do estado, e aqui também represento a prefeitura. Estão numa reunião nesse momento discutindo ações, acredito que até pelas questões relacionadas à feira aqui. Mas a ideia hoje é a gente falar de ecossistema. E quando nós falamos de ecossistema, é colaboração. São pessoas que constroem, são pessoas que atuam, são CPFs, são CNPJs, muito mais CPFs do que CNPJs, que olham para a cidade, que olham para o problema do seu território e convergem para a construção de uma trilha empreendedora, para a construção de uma cidade melhor no futuro. E por falar de colaboração, eu não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos aqui. Gostaria de agradecer ao Rafael, nosso presidente da CACISC, super parceiro que também está muito engajado conosco em todas as ações que nós temos aqui em Cachoeira do Sul. Como a gente tem pouca gente, acho que dá para citar mais pessoas, né? O Adriano Calduro foi a primeira pessoa que me recebeu aqui em Cachoeira. Então, também eu tenho muita gratidão por ti, Adriano, e por tudo que a gente construiu. Tivemos uma Mercopar, que foi muito bacana, que você nos ajudou, e é uma grande liderança instituída aqui. Temos aqui também o Luiz, que está ali do ladinho, nosso também parceiro, não só de Fenarroz, mas também de CDL, né? Luiz junto com o Marion, a Alessandra do Senac. Temos aqui o Claudir representando a Secretaria de Inovação e Tecnologia, a SICT, a Bibiane representando o Inove-RS, a Darene representando o CIEE, o professor da UERX, eu não lembro do nome, o Júlio, professor Júlio, cadê? Ah, tá ali. Também muito obrigado, a Ubra, o Alexandre, que não lembrava de mim, mas eu lembrava dele, né, Alexandre, dos áureos tempos de Vevale, a Adriana, nossa diretora. Então, se eu esqueci de alguém, peço perdão, mas a ideia é justamente a gente poder, a partir de agora, conversar um pouquinho, trocar algumas ideias e construir Cachoeira do Sul do futuro. Muito obrigado e passo de pronto a palavra para o meu parceiro de palco aqui, o nosso amigo Rafael, presidente da CACISC. Obrigado, Maicon. Boa noite a todos. Prazer, eu sou Rafael, presidente da CACISC. Para quem não conhece a CACISC é a Câmara do Agronegócio, Indústria, Comércio e Serviços de Cachoeira do Sul, uma entidade recente, né, Maicon? Com 107 anos, que trabalha hoje na convergência, né, trabalha na associação de todos os setores produtivos da cidade. E eu comemoro muito um dia que nem hoje, Maicon, porque hoje não é apenas um dia isolado de um lançamento. O que nós estamos fazendo hoje é uma integração. E o ano passado foi uma bandeira da CACISC, dentro das nossas reuniões, dentro da diretoria, dentro dos núcleos, que Cachoeira precisaria de uma integração para que pudéssemos sim instalar então um sistema de ecossistema de inovação na nossa cidade. E nós conseguimos isso. E isso eu acho que é um marco histórico, com grande senso de responsabilidade, porque nós conseguimos, eu acho que pela primeira vez, Michael, eu não recordo outra vez, de montar um grupo de trabalho em que conseguimos colocar todos os setores da cidade. Conseguimos colocar representantes de todas as universidades, conseguimos colocar as escolas técnicas, Sistema S e a classe produtiva e agora o poder público que faltava para complementar esse trabalho. Então, quando nós falamos de inovação em Cachoeira do Sul, a gente não está falando de algo que começa agora, já vem de muito tempo, de muitas mãos. O que nós vamos fazer agora é integrar todos os esforços. E vai ser importante o esforço de todo mundo aqui para que Cachoeira possa avançar. Porque Cachoeira, sim, tem uma vocação inovadora e Cachoeira é uma grande formadora de capital intelectual. Nós estamos nos tornando um centro de formação de profissionais, pelas escolas técnicas, pelo Sistema S,
pelas universidades e quem sabe agora, na semana que vem a resposta se a medicina virá para Cachoeira do Sul, se não prorrogarem, espero que não, mas ainda a Cachoeira está pleiteando um curso de medicina. Daqui a pouco virão outras bandeiras de pós-graduação, mestrado, para que a gente possa reter esse capital intelectual. Então a noite de hoje ela é muito mais do que dar start, mas gerar uma bandeira de integração, gerar um movimento que a gente possa sim gerar resultados coesos, sustentáveis, para transformar nossa cidade uma cidade desenvolvida. Então eu vi que o André chegou, agradecer a presença do André, nosso secretário. A prefeitura tem sido um elo extremamente importante, tem nos recebido e aceitou essa nossa provocação, porque no ano passado, no mês de novembro, logo após a eleição, nós fizemos um evento lá na Ubra. Fizemos um evento onde nós conseguimos reunir todo mundo e ali provocamos e pegamos o compromisso do prefeito eleito para que ele desse a oportunidade de a gente seguir com esse movimento. Então eu fico muito feliz, espero que essa noite seja de muitas respostas, de muito debate, e que logo, logo a gente possa colher bons frutos. E quem ganha? Toda a comunidade, toda a cidade ganha, e teremos uma cachoeira cada vez mais inovadora, capacitada e desenvolvida. Muito obrigado, uma boa noite de trabalho a todos. Eu gostaria de também fazer um agradecimento ao Celso Rafael, não sei se ele está por aqui, estava aqui agora, é um grande parceiro também. E vou quebrar o protocolo, né, André? Por favor. Eu já dei as boas-vindas em nome da prefeitura, mas se a prefeitura chegou, por favor, dê as boas-vindas. André é nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, gente. Boa noite, pessoal. Uma noite não tão feliz, né, para nós da prefeitura. Nós estamos vindo de uma reunião ali no gabinete do prefeito. Felizmente estamos todos de sobreaviso, não vai ser uma noite tranquila, mas nós não poderíamos deixar de vir aqui participar, dizer que a prefeitura municipal é uma parceira desse processo do ecossistema de inovação. Desde o primeiro momento que nós contatamos e fomos contatados pelo grupo de inovação que foi criado, a gente se colocou parceiro e é dessa forma que a gente vai atuar. Mais uma hélice, mais um parceiro, um elo realmente interligado, fazendo a inovação acontecer para o seu principal princípio que realmente aconteça, né? A gente fomentar essa economia criativa na nossa cidade e fazer com que a nossa cidade prospere, que a gente consiga evoluir. E eu acho que chegou o momento de Cachoeira sim participar desse ecossistema de inovação e a gente está muito feliz. A secretária Paola deve estar chegando também, ela vai participar aqui também como uma mediadora ou fazer algum depoimento da experiência dela no município de Rio Grande, enfim. Mas essa é a minha saudação inicial. Agradeço a atenção, peço desculpa pelo atraso, mas nós estávamos envolvidos lá e vamos ficar aqui à disposição. Qualquer participação nossa, a gente está à disposição. Muito obrigado pelo convite. Desde já, deixo o convite para o evento de amanhã, a partir das 16 horas, onde também teremos um seminário sobre empreendedorismo inovador, Cachoeira Tech, onde a gente vai fazer algumas entregas importantes, que é Cidade Empreendedora, um convênio com o Sebrae que nós firmamos e amanhã vai ser o pontapé inicial. Vamos falar sobre a nova lei da liberdade econômica, que é mais uma ação da prefeitura em prol do desenvolvimento econômico de Cachoeira do Sul. E também vamos falar sobre o que a prefeitura municipal na prática está fazendo em relação à inovação. Nós vamos fazer uma abordagem sobre a lei da inovação que o município vai apresentar. Então fica o convite para amanhã, a partir das 16 horas, aqui nesse mesmo espaço, vocês participarem e estarem conosco nesse importante momento. Eu vou estar falando, o Maico vai estar falando, vai vir mais o consultor do Sebrae, o Alexandre, e a secretária Paola, e se Deus quiser, e o tempo permitir, o prefeito municipal também estará aqui, para a gente ter um ato completo com a palavra do nosso prefeito, também se colocando à disposição e se colocando como um agente participativo desse momento tão importante para o município. Vi que a minha colega Paola chegou, a colega Mariana também da secretária de administração, o adjunto Fernando. Fazer uma saudação para a Lívia, minha secretária adjunta, minha parceira, que está sempre me acompanhando. Enfim, a gente tem uma boa noite de trabalho, de boas ideias, uma boa prosa, né? Então,
Seria essa a minha saudação inicial. Muito obrigado. Obrigado, André. Saúdo a secretária Paola, que acabou de chegar, a nossa equipe do Sebrae, a Camila, que é responsável pelo atendimento aqui em Cachoeira do Sul, o Michel e a Cibele, que organizou todo esse movimento, a grande articuladora desse movimento é a nossa pessoa responsável por toda a questão relacionada à inovação dentro do Sebrae Regional Centro. E é para ela que eu passo a palavra agora, porque ela que vai fazer toda a condução, melhor que nós aqui, né, né, Rafa? Então, Cibele, é tudo contigo. Muito obrigado. Muito boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela presença, por esse momento, né? Num dia desafiador, digamos assim. É muito feliz, né, estar aqui com a presença de todos. Agradeço também ao nosso gerente regional do Sebrae, ao Maico, principalmente pela referência e ao nosso trabalho. Agradecer ao Rafael da Cassisc. Agradecer também a quádrupla hélice do... Já vamos chamar de Ecossistema da Inovação de Cachoeira do Sul, um marco importante. Até momentos antes aqui de estarmos reunidos nesse momento, eu conversava, né, numa entrevista com a rádio e já trazia que Cachoeira do Sul hoje é um marco inicial desse grande movimento de inovação. Como já fui apresentada, o meu nome é Cibele, eu sou analista de articulação de projetos do Sebrae Rio Grande do Sul, Regional Centro. Estou à frente da abordagem de inovação pelo Sebrae, tendo aí então um trabalho, né, com ecossistemas de inovação. E a minha fala, né, será breve, mas dentro de uma construção que é mostrar a importância e o impacto de um ecossistema para um município. Esse é a nossa missão no dia de hoje. E para falar um pouco disso, eu gostaria de recapitular esse movimento em Cachoeira do Sul, que ele não começou ontem, ele não começou com a nossa articulação, né, e com certeza ele também não termina no dia de hoje, pelo contrário, é um marco inicial. Então, não foi por coincidência que o Rafael estava conosco aqui, porque a Cassisc, por muito tempo, deu esses primeiros passos no município de Cachoeira do Sul. E ao final do ano passado, referenciado também aqui, nós nos reunimos num movimento liderado pela UBRA, né, que, entendendo a importância da inovação no município, convidou já a quádrupla hélice para nos reunirmos lá na UBRA e apresentaram para nós a importância sobre isso. E a partir de lá, né, e aí agradeço também a FENARROS, a organização, a Associação FENARROS, que entendeu a importância, né, entendeu de um espaço como esse para nós estarmos aqui falando hoje. Isso é o resultado e o impacto de um ecossistema, ou seja, né, como a gente fala, não é só o mundo das ideias, é o mundo dos resultados. Esse é o grande impacto de um ecossistema, é nós podermos unir todas as forças que existem no município por um propósito e construir um objetivo em comum. Está quase difícil de competir com a chuva, né? Mas esse é o grande desafio num ecossistema, não é muito diferente também. É a gente ter uma diversidade, a gente precisar construir um passo e é saber que a união das pessoas daquele município com a sua realidade, nós estarmos reunidos, independente da situação, e construirmos juntos. Isso é o que, de fato, é o resultado de um ecossistema. É entender o poder público municipal, que ações, que ambiente ele propicia, seja pela lei, seja pelo entendimento, é entender o que a sociedade civil clama dentro do município através dos seus empresariados. É, quem sabe, o ecossistema seja a força para que seja necessário, na semana que vem ou daqui a um tempo, toda a comunidade dizer, realmente precisamos de medicina aqui. É potencializar essas ações. Então, é um sistema S, vai ter as falas aqui do Emerson do Senai, da Alessandra do Senac. Nós, enquanto Sebrae, nós temos uma metodologia específica na condução dos ecossistemas e a prefeitura, né, de novo o poder público, ele tem esse entendimento e constrói conosco. Então, cria uma rede de cooperação, onde a própria sociedade tem a oportunidade de chegar para a secretária Paola e conversar com ela e dizer que soluções nós precisamos. E a inovação, que é a melhoria, que é a continuidade de um processo, de uma construção evolutiva do município, tem esse entendimento, porque é nada mais do que uma grande mesa de diálogo e de construção. E essa construção ela é dinâmica do município. E isso só é possível com um ecossistema forte, construído e que edifique essas ações. E como eu até dizia anteriormente, né, com a rádio,
e esse movimento ele tem que ser perene no município. Então, o nosso primeiro passo, no marco inicial desse movimento de inovação, que iniciou já há um bom tempo em Cachoeira, hoje é apenas um marco inicial através de uma abordagem que nós trouxemos para a Cachoeira do Sul, via Sebrae, abordagem ativa, nós apresentamos, né, aos demais, houve a concordância, e aí fica hoje o nosso compromisso com Cachoeira do Sul, de nós construirmos, e aí com certeza poder, né, daqui um tempo, com o amadurecimento devido das hélices, que a gente já vai apresentar aqui, poder dizer que realmente Cachoeira do Sul, quem sabe, será o 10º ou 11º ecossistema do Rio Grande do Sul, e mostrar, né, o município com as suas vocações do agronegócio, comércio e serviços, a indústria, a saúde, o turismo, né, unidos em prol do movimento maior. Isso é a importância e o impacto de um ecossistema no município. Então, para colaborar com a minha fala, eu já vou convidar a Bibiane Segala para subir aqui, né, e ela trazer a experiência do case do ecossistema de inovação de Santa Maria, o Inova Centro, que nós também temos a oportunidade de colaborar com aquele ecossistema, e a partir da construção desse movimento de inovação de Cachoeira do Sul, toda essa programação e essas falas foi fruto, né, do entendimento do que nós queríamos entregar já hoje nesse marco inicial. Então, Bibiane, por favor, e a Bibi vai falar de boas práticas que já acontecem em Santa Maria, para também mostrar como é possível esses resultados serem tangíveis e que, de fato, impactem um território. Bem-vinda, contigo. Bom, boa noite, pessoal. Eu me chamo Bibiane, represento o programa Inova RS, que é um programa que está vinculado, ele faz parte da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje está representada aqui através do Claudir, né, nosso diretor adjunto da Secretaria. Mas hoje, a convite da Cibele e do Maico, eu não vim representando o Inova, eu vim para falar um pouquinho com vocês sobre o Inova Centro, que é o ecossistema de inovação de Santa Maria, e do qual eu participo também, né? O Inova RS, através dos seus gestores de inovação, fazem parte também da governança desse movimento. Então, trazendo um pouquinho um histórico, falar de inovação em Santa Maria não é algo recente. Já se fala de inovação na cidade há muitos anos, desde o final dos anos 90, então, quando teve início a estruturação da nossa incubadora tecnológica do município. E, a partir daí, então, várias ações e várias entidades acabaram se estruturando em prol da inovação. Então, eu destaco aqui a criação da ADESME, a criação e estruturação das nossas incubadoras tecnológicas dentro das universidades, os nossos parques tecnológicos. Então, apenas alguns dados. Santa Maria hoje possui 3 incubadoras tecnológicas, então eu destaco a incubadora tecnológica da UFSM, a Pulsar, a ITEC, né, da Universidade Franciscana de Santa Maria, e, mais recentemente, também a nossa incubadora social. Além disso, são 3 parques tecnológicos que compõem a cidade. Então, temos o Santa Maria Tecnoparque, temos o Inovatec, vinculado ao UFSM, temos também o ITEC Parque, vinculado ao UFM. Então, todos esses parques, todas essas instituições, elas trabalham em prol do desenvolvimento da inovação na nossa cidade. E um marco, né, muito grande para o nosso município e para o Inova Centro, para o ecossistema da inovação, foi em 2019, quando nós estruturamos, então tivemos a estrutura formada e consolidada da nossa governança do ecossistema da inovação de Santa Maria, o Inova Centro. Então, a partir desse momento, em 2019, várias entidades e instituições que compõem a quádrupla hélice, então representantes de universidades, de empresas, do governo, da sociedade civil organizada, passaram a compor, a fazer parte da nossa governança, e hoje são mais de 50 membros que fazem parte e que participam das nossas reuniões, que são quinzenais. Além disso, várias ações e movimentos que aconteceram a partir daí e que deram mais visibilidade ao nosso ecossistema de inovação. E eu trago aqui, né, em função do nosso tempo hoje corrido, eu trago apenas algumas delas para destacar, e a primeira delas é a criação do nosso calendário. Então, é um calendário onde todas as instituições que compõem o nosso ecossistema de inovação colocam quais são as suas ações, os seus eventos, workshops, que são desenvolvidos ao longo do ano. E qual que foi o objetivo central da criação desse calendário?
que não ocorra o sobreamento das ações que acontecem dentro do município. Então, isso é muito importante, porque como o nosso secretário, Rony Gabi, secretário de Desenvolvimento Econômico lá de Santa Maria, sempre fala, é natural em um ecossistema de inovação que é composto pelas mais diferentes instituições, onde em determinado momento uma instituição vai ter o protagonismo de uma ação e as outras vão acabar trabalhando como forma de apoio. Em outro momento, outra instituição vai ter esse protagonismo, isso é natural. O importante é que não haja esse sobreamento. Então, a ideia de um ecossistema de inovação é que todas as instituições possam se apoiar e somar realmente, ao invés de sobrear as ações. Então, esse foi um importante movimento que nos auxiliou muito na construção, então, de um ecossistema forte em Santa Maria. Outro destaque é a criação da nossa trilha de empreendedorismo e inovação, que é uma trilha onde cada uma das instituições que compõem o nosso ecossistema disponibilizam, então, essa trilha é focada principalmente para startups. Então, ações que já acontecem dentro de cada instituição, como workshops, as incubadoras, né, através dos editais de incubação, palestras, painéis, todas as possibilidades de construção e desenvolvimento de startups, desde a sua ideação até a sua concretização, né, e a sua escala. Então, a nossa trilha de inovação é focada nisso, em fornecer esse subsídio para que as startups do nosso ecossistema possam se desenvolver. E mais recentemente também, estamos desenvolvendo, né, através do Sebrae, uma trilha de empreendedorismo e inovação para empresas tradicionais. Então, nós vimos que existia essa necessidade do município de trazer também essa estrutura para que as empresas possam se desenvolver, possam trabalhar em inovação. Então, na semana passada, inclusive, nós fizemos a primeira reunião para a estruturação dessa trilha e nós tivemos um resultado muito positivo. Então, nós escutamos as empresas e vimos que muitas demandas que eles possuem são demandas que nós já temos a resposta, mas que isso acaba não chegando a quem precisa. Então, foi salientada muito essa questão da comunicação eficiente, em fazer chegar a quem necessita essas informações. Então, esse foi um marco também muito importante, onde o ecossistema de inovação vai estar trabalhando também essa trilha para empresas tradicionais. Também destaco aqui o nosso Café com Inovação, porque de nada adianta a gente ter 1000 ações que acontecem durante o ano e essas ações não tenham visibilidade. Então, a gente realiza uma vez por ano, já estamos na nossa 3ª edição, o nosso Café com Inovação, onde todas as ações que são desenvolvidas, elas são expostas, né? E a gente faz também uma recapitulação de tudo que foi desenvolvido, construído naquele período e também traçamos os próximos passos para como será a atuação do ecossistema dali para frente. E esses encontros, eles são muito importantes porque é onde todas as instituições estão realmente unidas e podem debater e conversar e traçar os próximos passos para as próximas ações do município. Então, falei um pouquinho, né, de todas as ações que acontecem, mas eu gostaria de destacar também um ano muito importante para o ecossistema da inovação de Santa Maria, que foi o ano de 2024, onde, apresentando tudo isso que eu trouxe para vocês, nós fomos reconhecidos, então, no evento Eli Summit, que é o maior evento nacional de ecossistemas de inovação do país. O Inovacentro ficou em primeiro lugar nesse evento. Então, isso trouxe um grande reconhecimento para todas as ações que já estavam sendo executadas. E também, no ano passado, o evento, né, esse o Eli Summit, ele aconteceu em Petrolina. E no ano passado, também em outubro, durante o Rotas da Inovação, que é o evento da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, que tem como principal objetivo trazer também ações de inovação e possibilidades de atuação na área nos 8 ecossistemas de regiões do estado, nos 8 ecossistemas de inovação do estado. Também tivemos o reconhecimento como ecossistema destaque da região central do estado. Então, todos esses movimentos, tudo isso culminou nesse reconhecimento muito importante para o ecossistema de inovação e para Santa Maria. E a gente olha para isso não como um ponto de chegada, mas sim como um incentivo para que a gente possa estar construindo cada vez mais. E durante esse ano de 2025, pudemos, inclusive, fazer isso através da nossa participação em grandes eventos de inovação a nível nacional, né? Que, em primeiro momento, foi o Saúde Summit, que aconteceu no início de abril, lá em Porto Alegre, onde tivemos um espaço também, onde o seu Pedro Sacol, representando a ADESM, pôde contar um pouquinho sobre a nossa trajetória, sobre essa importante conquista que foi receber a premiação do Eli Summit, num painel representando, então, Santa Maria em um evento de porte do Saúde Summit.
Em um segundo momento, também participamos do Gramado Summit, onde, novamente, o ecossistema da inovação de Santa Maria teve um espaço onde pôde contar um pouquinho sobre as suas ações, e isso também foi fortalecido com a presença também do estande da Prefeitura Municipal de Santa Maria no evento, onde levamos também startups, as nossas incubadoras, os parques tecnológicos, para apresentar toda essa força e essa união da cidade em prol da inovação. E também, como estamos fazendo aqui hoje, participamos das feiras aqui na região central, como a FECOARTE em Santiago e também a Expo Tupã em Tupã-Ciretã, como uma forma de trazer o case do ecossistema da inovação de Santa Maria e auxiliar na mobilização, então, de ecossistemas que estão em processo de estruturação, como é o caso aqui de Cachoeira do Sul. E falando agora sobre eventos, eu finalizo agora a minha fala fazendo um importante convite para todos vocês, porque falando de evento, a gente não poderia também deixar de citar o Santa Summit, que é o nosso evento de Santa Maria, né, que ele é organizado pelo Inova Centro, em parceria com a Prefeitura, com a ADESM, com o SEBRAE. Então, esse ano, ele vai acontecer durante a nossa Semana de Inovação no município, que vai iniciar com o Illy Summit, nos dias 22 e 23 de setembro, e nos dias 20, 25 e 26 de setembro, o Santa Summit vai ser realizado no mercado da Vila Belga. Então, eu deixo o convite para todos vocês e gostaria de finalizar dizendo que o Inova Centro Santa Maria estará sempre à disposição para auxiliar na estruturação desse movimento que está iniciando hoje aqui em Cachoeira do Sul. Então, muito obrigada e eu passo para a Cibele dar continuidade, então, às apresentações da noite. Muito obrigada, Bibiane Segala, que apresentou o case de Santa Maria, o Inova Centro. Vou reforçar o convite, Bibi. Então, a Semana da Inovação em Santa Maria, de 22 a 28 de setembro. A gente fala que a cada dia aumenta um dia na semana. Então, 22 e 23 de setembro, já deixo o convite à Cachoeira do Sul, que é o encontro dos ecossistemas de inovação do estado do Rio Grande do Sul. A gente até tem a confirmação de outros ecossistemas do Brasil. É um ótimo momento, né, para trocar experiências, conhecer como que funciona outros ecossistemas. Com certeza já vamos ter experiências para contar daqui, quem sabe até levar boas práticas, né, desse movimento que se inicia. No dia 24 de setembro vai ser um dia de visitas técnicas, dias de campo, ao final do dia, inclusive, uma batalha de startups. E aí, 25 e 26 de setembro é o Santa Summit, conteúdo, né, voltados à inovação, à educação, às verticais do desenvolvimento. 27 de setembro é o Dia do Turismo. E no dia 28 de setembro, então, encerra a Semana da Inovação com a Maratona de Santa Maria. Para nós darmos continuidade, então, né, ao Seminário de Inovação, eu gostaria de convidar a secretária Paola, que vai fazer a mediação, então, de dois momentos. O primeiro, né, nós apresentarmos a hélice do conhecimento, e aí o outro momento, que é contemplar a quádrupla hélice e todas as ações de inovação que já vem acontecendo em Cachoeira do Sul. Secretária Paola, seja bem-vinda. Muito obrigada pela disponibilidade e oportunidade de estar aqui conosco, representando a hélice tão importante do Poder Público Municipal. A Paola, que vem com todo o seu entusiasmo, né, à frente aí da Secretaria da Inovação. Já vamos deixar o convite para amanhã, que nós temos ótimas novidades aí a respeito da inovação no município, então já vamos deixar para amanhã, né? Então, está contigo. Muito obrigada, Cibele. Muito obrigada a todos os presentes. É uma satisfação enorme estar aqui representando o Executivo Municipal. Muito obrigada, em especial a todos os colegas que a gente vem numa construção coletiva. Não é simples, não é fácil, né? Mas a gente não desiste. Nós colocamos um tijolinho todos os dias e aqui estamos, né? Lutando bravamente, sobretudo, em especial, hoje, um dia difícil. A nossa comunidade começa a enfrentar talvez um sério episódio climático, então todos nós precisamos aqui, mais do que nunca, estarmos conectados. Então eu acho que essa é a palavra, né, da noite, é colaboração. Então eu inicio falando e agradecendo. Primeiro eu preciso agradecer ao meu amigo, meu parceiro, aos meus amigos, meus parceiros que aqui estão e que dividem comigo esses desafios cotidianos, né, que são os secretários André, Lívia, Fernando, Mariana. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos, então,
né? Vamos começar falando sobre... eu sempre falo de inovação e qual é o papel, o que eu enxergo como inovação, né? Eu tenho esse desafio de mediar. Acho que não é mediar, né? É bater papo, é conversar com essas pessoas que vão compartilhar conosco uma parcela do seu vasto conhecimento, do seu grandioso conhecimento ao longo da sua trajetória, da sua jornada. Qual o papel da governança? Qual o papel do poder público, né? É estabelecer essa conexão, é assegurar. Eu costumo dizer que o papel do poder público é não atrapalhar, ou seja, é promover um ambiente de negócios mais simples possível. E dentro da inovação, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Eu pergunto aos professores, que hoje a gente vai conversar. Professor Mafuz, cadê? Por favor, venha conversar conosco. Professor Nelson, por favor. Professora Silvana. Professora Karina agora. Karina está ali. Karina, uma sonhadora, uma realizadora. Ela fala com coração. Por favor. E o professor Alexandre? Aqui. Tudo bem, Alexandre? Prazer, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Por favor. Vou ficar... Não gostaria de... Bem, amigos, colegas, primeiro é uma satisfação. Eu sinto-me lisonjeada em compartilhar com todos vocês as pessoas dizem que eu sou... Muito obrigada pela gentileza. As pessoas costumam dizer que eu sou... Obrigada. Que eu sou irritantemente otimista. Mas é com esse otimismo, né, que a gente precisa sonhar. E quando a gente fala de hélice do conhecimento, a gente está falando do núcleo central. Somos nós, todos nós, que juntos, colegas, temos o dever de pensar a visão de futuro. Quando a gente fala de um ecossistema de inovação, a gente precisa pensar quem somos dentro de todos essa diversidade de elementos que compõem essa nova atmosfera que a gente quer criar. Qual é a Cachoeira do Sul que a gente quer deixar para os nossos filhos? E eu reforço esse meu pensamento de sonhadora. Então, eu peço para que cada um de vocês coloque qual é o sentimento de que forma vocês podem enxergar essa nossa visão de futuro. Quais são as percepções que se tem? Aqui eu vejo a professora Karina, internacionalmente premiada, os professores que conseguem colocar esse sentimento do professor empreendedor, o professor Mafuz, com uma percepção, uma caminhada, uma estrada enorme na gestão pública, foi procurador do município. Então, eu passo a palavra. First. Boa noite a todos. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite em nome da Escola Técnica. Eu acredito que esse sentimento é o que o professor tem, né? O professor, ele quer o crescimento. O professor quer ver desenvolvimento, crescimento, e a gente tem que enxergar os potenciais. Então, quando a gente começa a trabalhar com inovação numa escola, como é o nosso caso, né? Uma escola onde a gente tem alunos desde o fundamental, a gente espera deles um desenvolvimento, um interesse, né? E a gente acaba se surpreendendo porque eles são melhores do que a gente pensa. Então, eu compartilho da tua fala de não atrapalhar. Nós, professores, somos meros mediadores e facilitadores de tudo que eles podem fazer. Então, eu acho que não há limites para o que pode ser feito. Eu acho que há possibilidades, e possibilidades que a gente talvez nem conheça. Bem, boa noite. Quero fazer uma saudação especial aos meus alunos do curso de administração que, nesse dia chuvoso, estão se fazendo presente. Hoje nós teríamos aula de empreendedorismo e inovação
na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e eu os convidei, e eles estão aqui presentes, então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Quando a gente fala de inovação, né, toda hora a gente está falando vou falar na rádio, jornal, sala de aula, né? Eu costumo dizer que o futuro ele não pertence aos mais ricos. O futuro pertence aos menos medrosos. Inovação é a capacidade que nós temos de ser resilientes ao erro. Nós não vamos inovar se nós não possibilitarmos que as pessoas errem. Esse é um desafio que, por exemplo, a gente tem na gestão pública. Por quê? Porque na gestão pública a gente tem a lei... Desculpe, eu preciso falar em pé, não consigo falar sentado. A gente tem um problema sério na gestão pública, que é a norma, né? A norma ela acaba prendendo, muitas vezes, o gestor, o administrador, para inovar. Na gestão pública a gente tem esse problema. Na iniciativa privada, a gente não tem. A gente tem aqui muitas pessoas da iniciativa privada, o presidente da CACISC, Rafael Quadros. A questão da inovação, no meu ponto de vista, é cultura organizacional. É a capacidade que eu vou ter como gestor de permitir que as pessoas errem. Eu comento com meus alunos do curso de administração, eles têm, na disciplina de empreendedorismo e inovação, eles são desafiados a apresentar um projeto de inovação. Né? E eu digo sempre para eles, vocês vão errar. E errar faz parte do processo. Então, eu acho que isso é fundamental hoje dentro do processo de inovação. E, para fechar a minha rápida fala, eu diria o seguinte, que a questão da inovação hoje, ela é de sobrevivência. Se nós não inovarmos, nós vamos errar muito feio e vamos perder o futuro. Então, do meu ponto de vista, a inovação está muito ligada à questão do erro. Boa noite a todos. Acho que, complementando um pouco da fala dos colegas aqui, acho que nós, como representantes da hélice do conhecimento, temos um papel fundamental nesse desenvolvimento da inovação, principalmente porque, como o professor falou, a gente parte de uma mudança de cultura, né? Então, acho que o ambiente que a gente tem dentro da sala de aula é o ambiente fundamental para que isso aconteça. Então, esse processo começa lá dentro, quando a gente repensa a forma de ensinar, onde a gente pensa num desenvolvimento diferente do conhecimento, onde o aluno passa a ser protagonista, ele traz suas ideias e a gente serve somente como elemento condutor, né? Então, acho que dentro da universidade a gente vem repensando muito isso para justamente incentivar essa cultura de inovação, onde a gente trabalha com projetos, interação com empresas, né, trazendo a realidade para dentro da sala de aula, porque eu acho que esse é o caminho, é isso que a gente precisa para consolidar esse nosso ecossistema, partindo dentro da hélice de conhecimento, a gente começar a mudar essa cultura, trazendo inovação para dentro do ensino. Olá, boa noite. Agradeço pelo convite, parabéns pelo evento, a organização. Saudar aqui todos os representantes, né, do poder público, empresarial, comunidade, estudantes, em especial a diretora Adriana, né, que da UBRA, o Celso, né, os nossos docentes, coordenadores. Bom, ecossistema e inovação, lá dentro da UBRA, Ubratec, da qual eu sou gestor, é correr risco, né? Palavrinha-chave de qualquer empreendedor, a gente tem que internalizar isso aí, saber, inovar é risco. Senão não há inovação, a gente fica numa palavrinha, aquela zona de conforto, daí está tudo bem, né? Mas, quando fala com sistemas de inovação, a gente tem que verificar, poder público, o que a gente quer para a cidade? Como a gente quer Cachoeira? A gente tem um sub-ecossistemas dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente empresarial, e isso tem que se conectar, de certa forma. Na verdade, a gente tem que inverter as perguntas. O que vai ficar
um estudante que se forma na UBRA ficar em Cachoeira do Sul? Como é que o empresário... Por que o empresário vai ficar em Cachoeira do Sul? Tem que ouvir. E ecossistema não é só tecnologia, é turismo, é qualidade de vida também, é infraestrutura também. São pontos que a gente deixa de falar, mas são importantes. Como o poder público pode ajudar para manter esse empresário aqui, atrair estudantes? E das falas anteriores, as colegas do SEBRAE e do ecossistema de Santa Maria, foi muito importante complementar. A gente tem que saber que o ecossistema nós somos complementares. E cada um dentro do seu papel, da sua expertise, a gente tem que complementar as ações e de um todo ser forte. Isso é um trabalho do ecossistema de inovação, acredito. E dentro da universidade a gente faz várias ações, né? E a minha palavrinha-chave para contribuir, além, né, de todos os colegas falou, é a colaboração, que é batido na fala da inovação. Mas isso, eu acho que o principal de um ecossistema de inovação, da inovação, que parte do princípio da criatividade, mas para tu ter criatividade, eu, no meu mundo acadêmico, como professor, não vou ser criativo o suficiente para mudar alguma coisa. Eu tenho que conectar a minha ideia, a minha linha de raciocínio, não só técnica, mas também de visão de mundo. Nós precisamos ter visão de mundo. E eu combinando a minha ideia, o meu comportamento, a minha visão de mundo, o meu conhecimento técnico, palpitando com outras pessoas que têm outra visão de mundo, outro conhecimento técnico, eu vou fazer o diferencial e ajudar a crescer um ecossistema. Por isso, um ecossistema não se faz só com prefeitura, não se faz só com ensino, não se faz só com comunidade. Nós temos que, de alguma forma, e não é fácil, botar um slide com as 4 pás aqui é fácil. Faz isso, interagir, é complicado. E tem uma palavrinha que a gente fala, não podemos ter ecossistemas com G. Isso acontece demais. Ecossistema não vai funcionar. Ecossistemas. Isso não vai funcionar. Tem que combinar, tem que unir e juntos, né, com o impacto desses palpites, dessas mentes, a gente vai conseguir transformar e trazer novas realidades. Não só para o município, mas para dentro de cada instituição, né, que é representada dentro desse ecossistema. Preciso destacar aqui o papel das... Vou pegar um pouquinho da fala de cada um dos colegas, né, se me permitirem. Nós começamos conversando, falando sobre algumas palavras mágicas, né? Comunicação, sinergia, conexão, colaboração. E eu acho que tudo isso resume-se à construção. Construção coletiva. Não é simples. Aqui a gente precisa destacar o papel das lideranças. Na pessoa do Rafael, eu elogio e divido, né, o significado dessa engrenagem. Nós precisamos pensar de forma coletiva. Eu lembro que ainda nos primeiros dias, né, professor Mafuz, o senhor e a professora Chayane nos visitaram, nós ainda tomando ciência, né, da real situação que iríamos encontrar, situações desafiadoras, cotidianas, mas lá levou para colaborar conosco a primeira construção coletiva, que foi a primeira minuta da Lei da Inovação. Então, aqui, começando a falar sobre essas possibilidades que se tem, eu sempre tento pensar, o professor falou a respeito do ecossistema, né? Como é difícil construir juntos, né? Fazer juntos é a maior dificuldade que todos nós temos. Mas hoje eu me emocionei, como eu falei, né? Eu sou uma emocionada, quando eu consultei as suas premiações, professora, e não sei se vocês sabem, se todos sabem, tá? Mas os nossos jovens, eles têm uma capacidade de transformação, que é outra palavra mágica da inovação, né? Transformar, fazer diferente. Quando a gente pensa em inovar, logo isso nos remete a algum sentimento de robô, né? A gente conecta essa imagem, estereótipo, e nem sempre. Fazer diferente, fazer melhor, fazer mais eficiente, ou simplesmente, professora Adriana, fazermos juntos, como a proposta, professor, trazendo mais um ponto de construção coletiva. Eu divido com os colegas, em primeira mão, né, professora, que nós orgulhosamente, e aí eu vou usar orgulhosamente mesmo, porque o poder público, as universidades, em especial a UBRA, e
com o esforço de desembolso de investimento financeiro da Caixa Econômica Federal, nós vamos conseguir colocar a primeira célula de um hub de inovação no município de Cachoeira do Sul. De maneira muito gentil, a Universidade Luterana do Brasil acolheu essa proposta, que é o Espaço Teia, um hub de inovação que nada mais é do que um espaço físico que vai permitir com que a sociedade civil organizada, que todos os munícipes levem as suas dores, as dores que a gente sente no posto de saúde, as dificuldades, as necessidades de modernização da estrutura de prestação de serviços públicos, que somos tão carentes, somos tão ultrapassados. Não sei se vocês sabem, mas ainda lidamos com papel, não é, colegas? É difícil acertar fluxos. É difícil conseguirmos, não é simples conseguirmos transformar cultura, né? Mudarmos o que a gente chama, eu falo que o pessoal da inovação pega tudo que é fácil, transforma em difícil e fala do jeito que ninguém entende. Não é simples mudar o mindset das pessoas, né? A forma de pensar. Não, não é. Mas alguém precisa ter, mais uma palavra, coragem para começar. E a gente vai errar. A gente vai errar, a gente vai tropeçar. Todos os dias, todos nós erramos. E com muita humildade, de verdade, eu pego a caderneta e vou lá perguntar onde está errado e o que a gente pode fazer para fazer diferente para melhorar o nosso papel. Porque qual é o papel? E aí eu vou voltar para o meu segmento, que eu sou professora também, né? Mas para esse sentimento da governança. Eu percebo que, quando a gente fala de papel do poder público dentro dessas 4 hélices, né, dessa engrenagem, nós precisamos encurtar o caminho entre uma ideia inovativa e um negócio de sucesso que realmente, ou que de fato, impacte a vida das pessoas. Porque negócios inovadores que não impactam a vida das pessoas, que não gerem oportunidade, que não retenham talento, porque não sei se vocês sabem, mas falem bem, eu sou economista, né? Falem bem da nossa cidade, falem bem de Cachoeira do Sul, certo, Rafael? Por quê? Porque quando a gente fala bem, a gente está falando de agregação de valor, e quando a gente agrega valor, a gente faz inovação. E isso, talvez nós não consigamos mais, mas com certeza, quando eu escolhi Cachoeira do Sul para fazer daqui o meu lar e o lar da minha filha, é por esse motivo que eu acordo todos os dias às 5h20 da manhã. Porque eu acredito em um ambiente, em um ecossistema, em uma atmosfera que possa gerar mais oportunidades. Porque geração de oportunidade é inovar. E sabe o que é inovação? Na prática, de maneira simples, inovação é simplesmente eu criar boas ideias, eu ter boas ideias, transformar em negócios, gerar oportunidades e gerar trabalho mais qualificado. Porque um trabalho mais qualificado, ele gera mais renda. E mais renda propicia o quê? Mais bem-estar. E aí a gente consegue chegar na sociedade civil organizada, que é a 4ª pá. E geralmente é aquela que fica aquém das decisões. Então é nosso dever, enquanto lideranças, olharmos e aí eu volto, né, a falar sobre especificamente a hélice da inovação, do conhecimento, que sem dúvida é o núcleo de tudo isso. Porque é o conhecimento que tem essa sensibilidade, essa capacidade de transformar conhecimento em trabalho qualificado, em oportunidade. Bom, pegando essa pá ensino, educação, uma das preocupações nossa da Ubra, que nem eu sou gestor de ambiente de inovação, parque tecnológico, incubadora. Então, a gente tem um viés de fomentar novos negócios. E a gente vai lá atrás, sensibiliza, prospecta, apoia aquele estudante ou a comunidade local, né? Porque não é aberto só para os estudantes. Mas uma preocupação que a gente tem é justamente essa, né? Olhar o que está acontecendo no cenário, e acho que esse é o grande desafio hoje da parte do ensino, e qual profissional nós vamos entregar para esse ecossistema. Porque a base de tudo são pessoas, né? E são os talentos que vão fazer movimentar todo esse ecossistema. E os talentos estão dentro, vão ser formados por essas instituições de ensino. Então, hoje a gente tem uma aproximação, e não é a nossa preocupação, mas as nossas ações é sempre fazer essa conexão mercado, academia. O que tu precisa?
Não é eu chegar com um plano pronto, um curso pronto que passou no MEC e toma aí mercado, engole isso. Não pode ser assim. Então a gente tem que sempre ouvir, e como a gente ensina para as startups, né? Ouve o mercado, vê o que ele está precisando, qual a dor, qual a necessidade. Então a gente tem esses dois viés, né? De trabalhar, fomentar a inovação. Isso está em todas as nossas disciplinas dentro da universidade, e ali se conecta também com o parque, com a incubadora, porque a gente vai lá no aluno, no estudante, motiva, sensibiliza, e ele agora quer empreender. Como é que eu faço? Incubadora. E o outro lado é aquilo, que curso eu vou gerar? Que projeto eu vou gerar? Mas deixa eu ouvir aqui esse ambiente empresarial, tu, poder público, o que tu está precisando? Acho que esse é o nosso grande desafio e essa é uma das grandes preocupações, né? E está nas nossas pautas diárias da direção, formação pedagógica, olhar para o mercado e entregar de fato, né, profissionais não só tecnicamente bem formados, mas também, né, comportamento, o que o mercado está exigindo para que ele se mantenha naquele ecossistema. Bom, dando continuidade à formação de profissionais, né? Então, nós trabalhamos com técnicos em agropecuária, numa cidade onde o agro gira muito, né? Onde a gente abastece um mercado muito grande de profissionais que saem para todas as empresas daqui e da região trabalhando. Então, é um grande desafio levar para eles possibilidades, né? E quando a gente começou a trabalhar com inovação, foi isso que eu enxerguei, que eu achei mais lindo. Eu tinha uma aluna, vou citar um caso, né, que era uma menina grande, forte, do técnico, assim, raiz, né? E ela precisasse pegar um cavalo e deitar no chão, ela fazia isso quase que sozinha, com muita facilidade. Mas na cabeça dela, ela tinha que sair dali e trabalhar como funcionária de uma fazenda, como funcionária de alguém em algum lugar. E surgiu um edital que chamava Gurias da Inovação, parceria do Sebrae, né, com a Suepro. E a gente foi. E eu levei essa menina e outra menina da equipe. E aí nós passamos lá uma semana na imersão, trabalhando, né, e aprendendo sobre inovação, porque para nós também era uma coisa nova essa abordagem. E no fim essa menina, junto com a colega, foi premiada. Foi um dos prêmios que a gente recebeu, um dos primeiros na área de inovação. E nós fomos convidados para ir ao South Summit. E essas meninas apresentaram um painel lá. E no fim do painel, ela estava... Daí, no fim do painel, o pessoal estava integrando, né? E ela foi conversar com as pessoas. E ela tinha um palavreado muito rural, né? Ela era produtora rural, filha de produtor. E aí eu passei por ela, porque eu não fico controlando, né? Eu passei por ela e ela estava assim, conversando com alguém, dizendo: então, me conta mais sobre o que tu faz. E aí eu entendi que era isso. Eu entendi que o que a gente tem que fazer para o profissional técnico em agropecuária da nossa escola é mostrar que existem possibilidades. E que ele não está fadado a sair dali para ser empregado de alguém. Que ele pode inovar, que ele pode se relacionar, que ele pode ter possibilidades diferentes daquelas que o mundinho dele, de onde ele vem, oferece, mas dentro do nosso mundo, da nossa cidade, da nossa região, valorizando as coisas que são daqui. Então, a gente tenta passar para os nossos alunos e mostrar essas possibilidades para abrir leque, né, para eles e mostrar que a inovação está aí, que é uma realidade que já bateu na nossa porta. E, graças a Deus, hoje, os pequenininhos lá do Fundamental já sabem fazer projeto, já sabem apresentar um pitch. Então, na semana passada, a gente teve a edição do Conceição Summit, que é um evento que a gente faz na escola, e eles dão show, os pequenininhos. Então, acho que a nossa missão é essa, de levar para esses jovens, né, que estão se formando, possibilidades. Não que eles vão sair de lá com uma viseira assim, ó, de cavalo, de um lado e do outro, e só enxergando para frente. Eles têm que enxergar para todos os lados e fazer o que eles quiserem fazer. E não precisar sair daqui para fazer isso, né? Porque aqui é um lugar tão rico, tão cheio de possibilidades. E a gente está muito feliz de estar participando desse movimento, porque a gente sabe que fazia falta para nós a continuação disso. Então, porque os nossos alunos vão lá, fazem projetos de inovação, ganham feiras,
saem da cidade e voltam para a escola e contam toda essa novidade, toda essa bagagem que eles vêm, mas a gente não tinha como dar uma continuidade para eles. E eu acho que agora a gente vai poder muito possibilitar um passo a mais do que a gente vinha fazendo. Isso deixa a gente muito feliz. Bom, eu acho que, nós comentamos antes, o papel importante da universidade nesse processo. A gente precisa olhar essa hélice do conhecimento como combustível, como acelerador do processo de inovação, né? Nós temos lá dentro, num contexto de formação técnica muito forte, muito consolidado, mas muitas vezes fechado, né? Ele não se conecta com o mundo. Então, acho que nós temos como principal desafio é justamente nos virarmos para o mundo e começarmos a dialogar, entender quais são as necessidades, olhando para a Cachoeira do Sul, né? Quais são os potenciais de Cachoeira e como que nós, como universidades, podemos acelerar esse processo de inovação. Então, nós viemos internamente passando por processo de reestruturação justamente para isso, para nos voltarmos para a comunidade, voltarmos para a sociedade e entendermos de que forma a gente pode colaborar com isso. Então, estruturando nossos processos, melhorando as estruturas tanto do parque tecnológico, tanto das incubadoras e também do processo de educação mesmo, né? Educação empreendedora, levar para a sala de aula, trazer as empresas para dentro da sala de aula, né? Discutir esses problemas reais e testar, errar. E aí vem o processo de inovação. Quando a gente fala em conhecimento, né, e a universidade ela é uma produtora, digamos assim, de conhecimento e ajuda na construção do conhecimento, e o professor aqui fala com muita propriedade justamente isso. Muitas vezes a universidade ela produz muita coisa, mas produz intramuros. E ela precisa estar conectada com a cidade, né? Isso é fundamental. A universidade ela precisa, né? Um dos eixos da universidade é a extensão universitária e ela precisa estar com a cidade, né? Fazer coisas para a cidade. Isso, para mim, é básico dentro da universidade. Agora, quando a gente fala em Cachoeira do Sul, eu acho que isso é um mote, né, da nossa reunião aqui, a gente precisa mudar a cultura de Cachoeira do Sul, a cultura derrotista. Fenarroz não vai dar certo, prefeitura não vai dar certo, a UERGS não vai dar certo, a UFSM está aí cambaleando, né? Tem gente que não conhece a UFSM, né? Nunca foi lá. A Escola Técnica Nossa Senhora da Conceição, que faz um trabalho extraordinário, né? Fabuloso, e que muita gente não conhece, né? E desdenha, né? Dessa qualidade que nós temos na cidade. Eu percebo que Cachoeira do Sul ela precisa virar a chave. Quem abriu o Facebook, eu comento isso nas minhas aulas, né? A pessoa que pensa vir a Cachoeira, quando ela olhar o Facebook, ela desiste. Porque ali tu só tem gente falando mal da cidade. E são pessoas que falam mal da cidade de uma forma tão virulenta, e são pessoas que falam mal da cidade e olha, eu posso dizer que eu conheço muita gente na cidade que eu nunca vi essas pessoas fazer coisíssima nenhuma. Nem por elas. Nem por elas. Quanto mais pela cidade. Então, isso é uma coisa, secretária, que eu costumo comentar. Nós precisamos, a Prefeitura Municipal, a sociedade civil organizada, ela precisa fazer uma campanha em prol de Cachoeira do Sul, dos potenciais da cidade de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul é uma cidade muito rica, muito próspera. É uma cidade, como eu costumo dizer, quantas cidades no Rio Grande do Sul têm 2 universidades públicas presenciais, uma universidade
privada presencial, né? Tem escolas técnicas de qualidade, tem a Universidade Aberta do Brasil, que oferece cursos tecnológicos de graduação de extrema qualidade. Tem todo o Sistema S presente, dando suporte para as pessoas. Tem um hospital como a HCB, tem uma UPA. Quantas cidades com 80 mil habitantes são como Cachoeira? Eu não posso comparar Cachoeira com Porto Alegre. Eu não posso comparar Cachoeira com Caxias. Eu não posso comparar Cachoeira com Gramado. Eu tenho que comparar Cachoeira com São Gabriel. Eu tenho que comparar Cachoeira com Caçapava. Essa é a comparação que eu preciso fazer. E Cachoeira não é muito melhor que essas cidades? Claro que é. E a gente precisa ter orgulho de dizer isso. Enquanto a gente não tiver isso no seio da sociedade, é muito difícil, fica mais difícil a gente fazer inovação. Porque quando a gente fala em inovação, a gente precisa da presença do setor privado. Não basta eu ter as universidades, não basta eu ter a sociedade civil organizada, sindicatos, etc., né? Mas eu preciso da iniciativa privada. E onde está a iniciativa privada? A iniciativa privada tem que estar presente. Os empresários têm que estar à frente desse processo. Juntos, à frente, juntos, conosco. Então, eu vejo isso. Cachoeira, ela precisa virar essa chave derrotista. Essa coisa que nada dá certo, tudo é ruim, tudo é difícil. Eu tenho que ir embora daqui porque a ponte isso, porque a RSC 287, sabe? Essa coisa melancólica. Eu acho que o poder público ele tem esse desafio, ele precisa fazer isso, ele precisa ajudar a transformar. E nós, né, dos setores, digamos assim, do conhecimento, a gente faz a nossa parte. E eu posso dizer, né, eu tenho filhos que estudam na UFSM, eu sou professor da UERGS, fui professor da UBRA, sei lá quantos anos, 15 anos, eu acho. Nós produzimos muito conhecimento na cidade, conhecimento de muita qualidade. Né? E nós precisamos nos orgulhar disso. Agora, o restante da cidade também precisa fazer a sua parte para que um processo, um ecossistema de inovação, ele tenha frutos. Eu vou encaminhar já, vou chamar os outros componentes. Eu até fico constrangida de não estarmos aqui, né? As 4 hélices, porque eu acho que esse era um momento, se me permitem quebrar o protocolo, cadê o pessoal do Sebrae? Eu vou começar, vou retomar, eu cometi uma gafe ao início, né? É sempre importante a gente destacar aqui essa questão da metodologia, né? Do método. E ainda mais quando se fala em conhecimento formal, em universidades, em escolas, em hélice do conhecimento. Então, eu trago o Sebrae como principal expoente do método, né? Dos métodos. Mas, se me permite falar em método, eu vou romper com o protocolo e vou convidar a quádrupla hélice para compor, né? A Silvana está aí, a Marion não está, a Alessandra, Rafael. Se vocês me permitem, por favor, vamos conversar juntos. Eu acho que essa construção é coletiva, é de todos nós. Por favor. Eu vou seguir conversando aqui, eu compartilho. Eu sou rio-grandina, tá? Eu sou de Rio Grande. E eu escolhi Cachoeira do Sul para viver. Eu não vim para cá porque eu estava desesperada. Eu fiz processo seletivo. Eu fiz 4. Eu fui aprovada nos 4 e escolhi para cá. Sabe por quê, professor? Sabe por quê, colegas? Porque essa cidade tem o 5º maior PIB do estado. É o primeiro PIB agropecuário per capita do estado do Rio Grande do Sul. É uma das cidades de médio porte com menores índices de violência urbana.
se me perdoe, é uma das cidades com melhores indicadores. Eu fiquei tão triste ontem ao ouvir, né, ainda o pronunciamento à tarde, que falava sobre os nossos indicadores de educação. E isso me entristece, porque eu sei que os nossos indicadores de educação realmente temos muito a melhorar. Precisamos muito. Por favor, não gostaria de ficar à frente de ninguém. Estamos, né? E os nossos indicadores, eles são excelentes. Precisamos sempre melhorar, porque educação é um desafio num país desigual como o nosso, quando a gente fala de desigualdade de oportunidades, não é, colegas? Mas quando a gente tem orgulho de enxergar os nossos alunos da escola estadual técnica, que eu vergonhosamente não conheço, estou devendo uma visita à professora. Vou botar mais umas horas aí no meu dia e vou te visitar. Vocês sabem que orgulhosamente os nossos alunos utilizaram MDF para tratar churume. Na verdade, é solo intoxicado por churume devido às inundações. E por isso eles foram internacionalmente premiados, dentre 12 países e mais de 800 equipes. Isso é método, isso é conhecimento, isso é dedicação, isso é fazer diferente. Essa atitude é coragem. Isso é conhecimento. Isso é fazer um amanhã melhor, isso é gerar oportunidade, isso é reduzir desigualdade. Só que para tudo isso a gente precisa estar juntos. Não é fácil. Eu vejo o Maico ali. Mais uma vez, dizem que nos painéis a gente não pode se desculpar, mas com essa intempérie, né? Não foi possível chegarmos a tempo do início, porque estávamos fazendo o que é o nosso dever, né? Que é atender a comunidade em primeira instância. Mas eu vou chamar o professor Alexandre, trouxe uma sacada que eu achei fantástica. Ele falou o seguinte: qual é o profissional que a iniciativa privada precisa? Até que ponto a gente precisa, os professores Nelson e Júlio, enxergar, abrir as portas da universidade e não mais nos colocarmos como em catedrais? Fazermos a reflexão de que a universidade ela não tem que mais estar à frente da comunidade. Elas têm que estar ao lado da comunidade para resolver os seus problemas. O professor Nelson trabalha com extensão, né? Tem uma longa jornada aí na caminhada com extensão universitária. O que significa? Significa levar o conhecimento para resolver problemas reais. E quem tem os problemas reais? Nós lidamos com as dores da comunidade diariamente. Nós, poder público. O sistema S funciona como o núcleo dessa engrenagem, porque ele conecta esse conhecimento que a indústria, que o comércio, que a comunidade precisa ao conhecimento, às universidades, ao desenvolvimento. Então, eu pergunto, primeiro aos representantes da Hélice Capital Empresarial, empresas, qual o profissional que vocês precisam? Qual é o grande desafio imposto, vou externar aqui, ao Sistema S, por exemplo, para o profissional do futuro? Quais são as profissões? Nós, enquanto universidade, estamos preparados? Pergunto à comunidade, estamos preparados para esse novo profissional de amanhã? Refino a pergunta. Qual será esse profissional de amanhã? Não sei. Então, por favor, comece com o mestre de cerimônias, um dos nossos anfitriões. Muito obrigada, Fena Ros, por esse espaço. Muito obrigada por proporcionar a nós, enquanto representantes dessa hélice governo, né, dessa hélice poder público, poder dividir as minhas dores e perceber que essas dores não são só nossas, são de toda a comunidade. Bom, é sempre um desafio falar do profissional da manhã. Sabe que isso muda muito rápido, né? Hoje de manhã eu tive uma visita na empresa lá do pessoal do Senai, uma turma de alunos lá. Tem um desafio jovem do Senai. E o meu principal problema é de retrabalho de qualidade na nossa produção lá. O Senai, que uma turma de jovens estão tentando
achar a melhor solução possível. E eu faço essa associação. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos aproximando todos os eixos. Porque o profissional da manhã não vai ser aquele que sabe, que tem apenas o conhecimento, mas aquele que sabe fazer. Nós chamamos de know-how, o como fazer. E essa aproximação de todos os eixos vai trazer a parte prática para fazer aquilo que é conceito ficar mais visível, mais palpável. Tudo que nós fazemos hoje aqui está voltado para o futuro. E o profissional da manhã vai ser o profissional que sabe fazer. Não aquele que tem apenas o conhecimento, né, conceitual, mas aquele que consegue fazer isso na prática, que vai poder pegar o seu conceito e entregar. E esse é um desafio para nós de Cachoeira do Sul. Nós estamos gerando um capital intelectual e o desafio vai ser reter esse capital intelectual. Nós temos uma ação para sair do papel na CACISC lá, que é a pós-graduação em Cachoeira do Sul. Nós temos uma base muito formadora hoje do ensino superior e nós temos que dar um passo, porque o pessoal está se formando na faculdade e está indo para onde? Para fora. Então nós estamos formando uma boa base e isso está indo para fora entregar aquilo que nós poderíamos absorver. Então esse papel aqui nosso é integrar, gerar experiência, fazer esse profissional, esse aluno, esse potencial ser experimentado dentro das nossas atividades, porque é esse profissional que vai fazer a diferença. Aqueles que saberão fazer, aqueles que terão a sua prática, que pegarão o seu conceito, a sua boa base, para poder entregar. Eu sempre indico, antes de ir para a faculdade, o pessoal é obrigado a fazer um curso técnico. Porque quando a gente chega na faculdade, o ensino é conceitual. Mas quando tu vem de um curso técnico, e Cachoeira tem bons cursos, Cachoeira é tradicional em formar técnico em contabilidade, técnico em administração. Quem não conhece ou já teve algum amigo no Senai, que tem alguma formação, temos mais o Senac, para que quando chegue na faculdade, aquilo que era prática ganhe um conceito, para que lá no futuro ele possa entregar e ser um profissional com know-how, aquele que sabe fazer. Boa noite a todos. Me chamo Emerson, sou coordenador técnico do Senai, Santa Maria e Cachoeira do Sul. Então, um prazer muito grande estar presente nessa noite para nós falar um pouquinho do Sistema S, mais a indústria voltada, como o Rafael bem falou aqui, para a educação. Então, para debater essa inovação, a primeira palavra que a gente tem que trazer é conexão. Essa inovação sem conexão não existe. E o Senai, junto com o sistema Fiergues, a gente está aqui em Cachoeira, com um agradecimento bastante especial ao Adriano Calduro, que é uma pessoa que fez acontecer o Senai aqui. E hoje a gente está com uma estrutura totalmente nova, inovadora, com máquinas de última geração, para dar todo o amparo para a indústria aqui de Cachoeira e região. Essa conexão, ela deve ocorrer sempre. Jamais faltar essa conectividade. E o Senai, essa inovação a gente faz através de diversos modelos. A indústria, ela necessita estar evoluindo a todo instante. As indústrias que não tiverem essa capacidade de inovar, elas vão estar perdendo competitividade. E essa competitividade cabe ao Senai a gente transformar, principalmente os aprendizes, em pessoas capacitadas para suprir essa demanda do mercado. E depois de capacitados, eles não irem embora aqui de Cachoeira. É a gente reter esse conhecimento, é a gente ficar com os melhores aqui para nós, para fomentar a indústria, o comércio. Então, são braços que a gente precisa fazer, ter essa união. O Senai hoje a gente trabalha com diversos modelos de inovação. A gente tem os nossos institutos de inovação, geralmente fica mais na região metropolitana, onde a gente tem 8 institutos, que vai desde o calçado, couro, alimentos, a gente tem o instituto lá de polímeros, o instituto de petróleo e gás. Então, são profissionais do Senai que estão atendendo as indústrias que dependem, tem uma dor lá, precisa inovar, chama o Senai. Então, esse é o intuito do Sistema S, do Senai, dar todo esse respaldo para as indústrias.
E com nossos aprendizes aqui, que a gente tem em Cachoeira, com maior orgulho, a gente trabalha diretamente junto com a empresa. A empresa está lá com um problema, vai um jovem de 15, 16 anos lá, e ele vê o que ele analisou na teoria lá dentro da sala de aula, e aí quando vê ele consegue solucionar um problema que muitos engenheiros não conseguiram. Hoje a gente está lá aqui em Cachoeira, a gente tem as nossas visitas técnicas e a gente também tem o projeto Integradores, que é a indústria apresenta para o Senai um problema. E esse problema, o jovem junto com o instrutor lá vão tentar solucionar. O instrutor ele faz só o meio campo. Por mais que ele quer falar a resposta, ele jamais vai dar a resposta. Porque é a nossa metodologia Senai de educação. Nós somos os instrutores lá são meros coadjuvantes, porque quem é o protagonista é o aprendiz. Então, hoje, lá em Santa Maria, a gente está com um projeto integrador numa indústria que tem um robô de solda, de última geração. Então, essa empresa está com esse robô lá, toda a produção. Só que quando chega no inverno, a região muito úmida, eles começam a ter problema na solda com esse robô. Então, eles chamaram o Senai, com 5 aprendizes lá, e eles estão desenvolvendo um projeto para essa indústria. E essa indústria hoje é multinacional que está necessitando dos serviços do Senai e do Sistema S. Então, através de um jovem desse, está aí, dessa conectividade que eu falei anteriormente, essa conexão entre a indústria e o aprendizado dos jovens lá, pode surgir uma ideia inovadora e logo ali a gente criar nesses jovens a vontade, sim, precisa trabalhar, mas numa dessas de abrir o próprio negócio, ter a sua própria indústria que vai criando a competitividade. Obrigado. Vou fazer um meio campo aqui, né? Falando sobre, aproveitando essas oportunidades que o professor traz, e o Rafael também, que é em relação à importância que se tem quando se permite a esses jovens mentorias, trilhas empreendedoras, hackathons, né, que são oportunidades que nós mais experientes, né, nos colocarmos apenas como facilitadores das suas geniais soluções, que são tão simples e que às vezes nós, pelo nosso cotidiano, pelos nossos problemas, não temos ou perdemos a capacidade criativa que o jovem tem, né, que a nossa criança tem. Eu sempre quando o professor coloca, eu faço essa reflexão daquele menino que era um estagiário. Eu fui essa menina, né, lá do Colégio Técnico, do antigo Colégio Técnico Industrial. Então, quando eu tinha 13 anos, eu estava lá no Colégio Técnico. E eu pensava num guindaste, né, num guindaste de eletroímã. E hoje a gente tem mãos mecânicas. Naquele tempo, lá não vou dizer, né, em 1999, antes de virar o milênio, ainda não se tinha a robótica. Pesquisava-se sobre, né, mas não se tinha essa concretização. Mas às vezes eu olho e procuro, né, onde é que está aquela menina criativa que solucionava problemas, né, que resolvia problemas no mundo lúdico, com a visão lúdica. Então, essa é a importância de nós criarmos oportunidades cotidianamente, deixarmos os nossos jovens caminhar. Mas para isso a gente precisa apenas sermos facilitadores. Boa noite a todos. Eu sou da CDL. A CDL vem trabalhando com isso há bastante tempo, tá? Desde 2016, a CDL já promove o Salão de Inovação, que é um espaço que é onde a gente está fazendo lá junto com o nosso evento que nós temos, que é a Convenção Logista, de trazer a proximidade do empresário, né, com o pessoal vem fazendo nas escolas. Então, nós criamos esse ambiente onde o empresário traz a sua inovação, os alunos trazem a sua inovação, evoluímos para também fazer a Semana de Inovação, além de trazer o Salão de Inovação, também trazer palestras, até chegar nesse ponto que a FENARRO nos convidou para organizar também a Agrotec. Né? O ano passado, nós tivemos aqui o salão de inovação, tivemos o hackathon,
tá? Tem inclusive, né, Karina, esse hackathon, muitos dos alunos que foram premiados internacionalmente passaram pelo hackathon. Então, a nossa hoje missão da CDL é criar os ambientes para aproximar o empresário dos estudantes. Então, cada vez mais nós, entidades, nós temos que criar esses ambientes, né? E convido aqui as universidades, as escolas técnicas, né, que continue cadastrando esses projetos nos nossos eventos, né? Porque é através dessa criação de ecossistema, através de eventos, é onde que a gente vai fazer as inovações, né? E é uma satisfação assim, porque o Agrotech do ano passado para esse ano ele vem evoluindo. O ano passado nós tivemos 10 equipes no hackathon, amanhã nós temos 18 equipes. Então as escolas técnicas estão vendo essa oportunidade, né? E eu acho que é uma oportunidade para os alunos de mostrar a sua inovação e também deles mostrar que eles têm potencialidades, né? Tivemos assim parcerias como aqui o Senac, alunos participando lá do Senai, das universidades também, né? E coloco para as universidades assim, coloque seus projetos, traga os seus alunos para cá, que esse é um ambiente de inovação, aonde que vai ter uma maior compartilhamento de ideias, né? E aonde que todo mundo pode sair ganhando, tanto o empresário como também um aluno. Boa noite, eu sou a Alessandra, diretora do Senac aqui de Cachoeira do Sul. Acredito que esse momento aqui é muito valioso, a gente conseguir discutir um pouco da inovação aqui no nosso município. Então, o Senac, como instituição formadora de educação, a gente se propõe sempre a instigar mentes críticas para esse mercado que a gente tem. Então, a instigar sempre os nossos jovens a visualizarem o mercado de forma diferente, de forma criativa, tirar um pouco aquela ideia de que a inovação ela vem muito da tecnologia. A inovação, na realidade, a gente pegar processos, atividades que já existem e facilitar a vida. Então, é a gente tirar um pouco esse foco de que a gente tem que criar algo mirabolante, porque a inovação não é isso. A inovação é facilitar. A gente, como Senac, a gente estimula muito a inovação desde a entrada desse aluno, ali na nossa escola. Então, é tirar o aluno da zona de conforto, como os professores sabem que é mais fácil, muitas vezes, no dia a dia, a gente vir sentar numa cadeira, escutar o professor falando, mas a gente, enquanto professor, instituição de ensino, esse não é nosso papel. O nosso papel é formar jovens que vão fazer diferente daqui para frente, transformar um futuro que a gente não sabe, né, o que vai acontecer, ou quais que são as profissões aí do futuro. A gente trabalha com a área da beleza aqui no Senac, a área da tecnologia, idiomas, comércio, gestão. E, na verdade, todas essas profissões são profissões do futuro. Basta eu trabalhar de forma inovadora, criativa, distinta, desde o momento de um atendimento, da recepção de um cliente e da minha postura como um todo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, poder falar um pouquinho da inovação e da forma que a gente trabalha no Senac, algo que vai fazer a diferença aqui para o nosso município. Eu concordo muito que eu não sou natural também aqui de Cachoeira, eu sou cachoeirense faz 2 anos, e quando eu cheguei aqui eu também me impactei muito com essa fala das pessoas, muitas vezes menosprezando o município. E eu sempre trago isso para os jovens que estão lá conosco, principalmente do programa da aprendizagem, que a gente tem, que é ligado ao comércio, que eu gosto sempre de contar a minha história, né? Como eu me tornei diretora, como é que foi esse meu processo dentro do Senac. E uma grande possibilidade que eu tive na minha carreira foi aqui em Cachoeira do Sul. Então, aqui sim é um município que tem possibilidades,
que tem emprego, que tem um diferencial, basta, na realidade, a gente querer fazer e acontecer para que o município se desenvolva. Então, é algo que eu trabalho muito nesses 2 anos que eu estou aqui, porque eu vejo que é um município, sim, que tem potencial. A Cibele já me disse que eu tenho dificuldade de comunicação, a gente acaba falando pouco, né? Isso é uma sensibilidade dos professores. Já vou concluir, vamos encaminhar, vou passar a palavra para fechamentos, para as considerações finais de todos os colegas, mas trazendo essa leitura da Silvana, vou dividir com a Lívia, né, minha colega, a importância dessa indústria criativa, né, da economia criativa, dessa economia limpa, dessa nova economia que é latente no município de Cachoeira do Sul. Tanto patrimônio imaterial, a nossa história. Quando não tem por onde se olhe, no centro, principalmente da cidade, no entorno do rio, que não se veja belezas. Então, qual o valor de cada uma dessas nossas riquezas? Se a gente aprender a olhar para isso, como mercado, como produto, como serviço, a gente já cria novos negócios. A gente já traz oportunidades. Então, eu vou passar aqui para que os colegas façam as suas considerações. E, mais uma vez, eu agradeço e deixo o convite para amanhã, a partir das 14 horas, né? Às 16 tem o painel, começaremos com as apresentações da nova base legal, que a gente vai apresentar as propostas, as ideias, né, da nova lei da inovação, perdão, da nova lei da liberdade econômica, da lei da inovação. Se o nosso município, né, nós conseguirmos, se tudo permanecendo constante da melhor maneira possível, amanhã estaremos aqui, aguardamos, ainda temos o hackathon dos nossos jovens apresentando as soluções criativas. Muito obrigada. Bom, só agradecer a presença de todos, parabenizar a FENARROS por este momento, por este evento, aos organizadores, a esse momento histórico, né, desse grupo de trabalho que se forma. E eu queria agradecer 2 pessoas aqui, eu acho que é extremamente importante. A primeira delas é a professora Adriana, que foi minha professora, né? Então, fico muito feliz, né, de poder ver e poder trabalhar hoje e tentar entregar aquilo que nós trabalhamos em sala de aula. E também um agradecimento ao Adriano, que foi quem abriu as portas do associativismo e hoje poder contribuir dessa maneira. Então, ver eles aqui também me dá um motivo de alegria. Que esse projeto não seja apenas um momento, que seja contínuo, sustentável, porque quem ganha somos nós, os nossos filhos, e assim toda a sociedade ganha e coloque Cachoeira no seu devido lugar, como uma referência, uma liderança regional. Assim esperamos, parabéns a todos e uma boa noite. Em nome do Senai, da Fiergs, agradecer à Prefeitura, que está sendo uma grande parceira do sistema, aos secretários, às entidades, e contem com o Senai. Está sendo apenas o início de uma grande caminhada agora, e juntos a gente vai fazer Cachoeira cada vez mais forte e a gente vai crescer junto nesse sistema. Agradecer a FENARROS e agradecer a todo o pessoal. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer o convite amanhã, né, a partir das 2 horas, vamos ter o painel aqui, falar sobre os cursos que existem na cidade, no agronegócio. E além da questão de falar dos cursos, né, o professor Júlio Marsuz é um dos painelistas e a professora Karina também. Nós vamos falar amanhã sobre comportamento. Tá? Uma professora fez um estudo onde que as empresas estão buscando esse profissional e não estão encontrando no mercado esse profissional com o comportamento que elas querem. Então amanhã vai ser um dia de debate. Nós convidamos todas as escolas de ensino médio para estar presente aqui. Vai ter um grande número de estudantes e para falar para eles que não só a questão do conhecimento, mas também que é importante a questão do comportamento. Depois nós vamos ter um painel com alguns profissionais que já passaram por essas escolas e hoje são um sucesso. Então convido amanhã para esses 2 painéis, né, para se fazer presente. Agradecer também a CDL aqui através da Sempre Agrotec por confiar no nosso trabalho lá da CDL para organizar esse evento, colocar na pessoa do Luiz lá, que é o nosso diretor de inovação da CDL, que vem sempre
à frente dos nossos eventos de inovação que a CDL promove, inclusive até aqui da Agrotec. Tá bom? Muito obrigado. Então, em nome do Senac, agradeço o espaço, agradeço a todos que estão aqui também, né, trazendo essa fala de inovação que é muito importante aqui para o nosso município e o nosso trabalho que nós vamos construir daqui para frente. Parabenizar a Prefeitura, o SEBRAE, que organizaram todo esse movimento. Também quero agradecer pelo evento, organização, convite por estar aqui, poder falar um pouquinho da universidade, nosso papel. Também agradecer ao SEBRAE, é fundamental lá nos ambientes de inovação, incubação, muito importante, sempre dentro desse ecossistema, né? Ao Inova RS também sempre presente. Amanhã, inclusive, tem um evento com o Inova RS em Canoas. Mas eu quero dizer que eu já participei desses movimentos de ecossistema inicial em Uruguaiana, Camaquã, Sapiranga. Hoje está com um baita evento Sapiranga. Hoje não, né? Mas durante o ano de Sapiranga Summit. E não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos que estar em movimento. Porque todo movimento que tem os dois lados do muro e tem um em cima do muro. Tem o otimista que está no ecossistema, tem o pessimista que está esperando ver o que vai acontecer e tem em cima do muro, só ali. No momento que começa a ter resultado ações, o pessoal começa a vir. Mas as lideranças, aquele que tem espírito empreendedor, para formar isso, tem que dar o pontapé inicial. E aqui a universidade se coloca de portas abertas, em nome da diretora Adriana, que está aqui dentro de Cachoeira, né? Mas não só de portas abertas para receber, nós vamos atrás também. Nós vamos propor também, que é o nosso papel. Porque a base desse ecossistema são pessoas, são talentos. E a gente quer colocar pessoas no mercado, não só que empreendam com seus próprios negócios, mas que fiquem nas empresas com profissional de qualidade, né? Que atendam hoje a demanda das nossas organizações, sejam elas públicas ou privadas. Muito obrigado. Bom, quero fazer um agradecimento, primeiro retroativo, de todos os anos que nós fomos convidados, enquanto escola, para participar de todos os editais do CDL, de todos os salões de inovação, porque sem esse pontapé inicial que veio da nossa cidade, que veio do CDL, os alunos não teriam tido interesse por essa área e nós não teríamos ganho tantos prêmios, né, enquanto escola, e não estaríamos aqui falando disso hoje. Se a gente está aqui é porque a gente teve uma representatividade e um bom desempenho na nossa função. Agradecer à vice-diretora Deise, da Escola Técnica Conceição, que está nos prestigiando, as colegas, professoras que também aqui estão, e os nossos protagonistas, alunos guerreiros que vieram, né, com essa chuva nos ver. Agradecer a todos, novamente, terminando da mesma forma que eu comecei. É um orgulho muito grande para nós estarmos aqui. E é uma satisfação enorme poder falar de resultados, né? Então, já existe um movimento de inovação na Escola Conceição, além de todo o esforço que se faz por conhecimento técnico, que a gente sabe que não é fácil. A gente tem ementas a cumprir e a gente tem que entregar profissionais que sabem fazer. E nós estamos fazendo isso, graças a Deus. Estamos tendo notoriedade no nosso trabalho e também estamos tentando caminhar de mãos dadas com o processo inovador. Espero que todos tenhamos sucesso nisso, porque a nossa cidade depende disso e dos nossos jovens, né, das nossas crianças. Muito obrigada. Em nome da UFSM, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, a gente conversar um pouquinho sobre inovação e gostaria de deixar aí o convite para que todos venham conhecer a UFSM Cachoeira do Sul, conhecer a nossa estrutura, os nossos processos. A gente está iniciando o processo de implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica aqui no campus, que será um braço da Pró-Reitoria de Inovação. Então, consolidando esses processos aqui em Cachoeira. Estamos iniciando agora, consolidando a incubação da primeira empresa aqui de Cachoeira do Sul, no nosso campus. Então, são iniciativas que vão aí ao longo do tempo trazendo novos resultados para o município. Gostaria também de deixar um convite aí para, na primeira semana de novembro, a gente vai estar sediando aqui no campus o 3º Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas. Eu acho que será um momento bastante importante e bastante fértil para discutir inovação. Então, será durante a nossa jornada acadêmica e fica o convite aí para a participação de todos. Muito obrigado. Bem, também queria agradecer a executiva da FEDARROS,
CDL, né, pela oportunidade que dá ao UERGS de estar nesse espaço Agrotech, agradecer a presença dos alunos do curso de administração da UERGS presentes aqui no evento, todas as demais autoridades aqui presentes, em especial os colegas aqui, nos quais propiciaram um momento de muito aprendizado, né? Aprendi bastante com vocês hoje, né? Saio um pouquinho melhor do que quando eu cheguei, né? Eu acho que isso que é importante nesses eventos. Então, muito obrigado a todos e desejamos aí uma ótima fé no arroz para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada aos painelistas aqui, né? Já deixar ficou a quádrupla hélice formada, o compromisso de todos, e para fazer, né, o último momento, convidar o Claudir, que é o diretor adjunto de Ambientes de Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o seminário foi pensado em justamente mostrar que Cachoeira já tem a inovação, né, no seu DNA, no seu trabalho, no seu dia a dia, a quádrupla hélice bem constituída, e ficou, né, aqui o compromisso de todos em seguir esse movimento que hoje teve esse marco inicial. Claudir, seja bem-vindo, né? O Claudir que acompanhou já o movimento de inovação há bastante tempo, era um ator da governança, né, do Inovacentro, também era um ator da governança de Cachoeira do Sul, e hoje retorna aqui, né, no nosso seminário para mostrar as ações a nível do Estado, programas e ações. Seja bem-vindo, Claudir. Muito obrigado, Cibele. 5 minutos para mim terminar de falar, então, fazer um pitch para vocês aqui. Mas muito me alegra participar hoje desse evento aqui. Eu que saí da região central agora no início do ano, fui para Porto Alegre, fui chamado na missão de contribuir com os ecossistemas de inovação do Rio Grande do Sul. E agora, né, à frente também dos programas como o Inova RS, Startup Lab e tudo mais. E ano passado, né, estava eu aqui junto com os meus colegas do Inova RS, colaborando na programação dessa feira, colaborando, né, na criação do Espaço Agrotech, e muito me alegra ver que evoluiu muita coisa. Ano passado, agosto, frio, chuva, né, estávamos em alguns poucos aqui, né, mas esse ano, né, nesse evento, fica muito feliz de ver toda essa galera aqui. Então, queria só deixar como palavras iniciais aqui, e até pegar o embalo do que o professor Júlio falou, né, de se comparar com cidades menores e tudo mais. Professor, Cachoeira do Sul, assim como muitas outras cidades que estão entrando nesse movimento de inovação, estão dando um passo muito importante enquanto cidades, enquanto desenvolvimento. Se a gente comparar com Santa Maria começou lá na década de 90, um movimento que está se consolidando agora, nesses últimos 3 ou 4 anos. Cachoeira do Sul, com todas essas pessoas engajadas aqui, né, a quádrupla hélice engajada em trabalhar em conjunto, vai conseguir pegar toda essa história do ecossistema de inovação e abreviar, fazer muito mais rápido, aprender com quem já fez, não cometer os mesmos erros e, principalmente, pode contar, daqui uns 2 anos, 1 ano, 2 anos, a gente vai estar conversando de novo, vocês vão estar se comparando com grandes cidades, com grandes ecossistemas do Brasil, porque não é mais pelo tamanho da cidade que a gente compara ecossistema, é sim pelo potencial que essa cidade tem de executar planos, executar ações, de ter essa quádrupla hélice engajada. Então, num curto período de tempo, você vai ver que isso vai mudar e vai transformar a realidade de Cachoeira do Sul. Para finalizar aqui, para não tomar muito tempo também, porque fiquei com a missão de finalizar o evento, e, né, fico muito feliz de ver todo mundo aqui que passou por esse palco aqui nessa noite e está muito feliz e está muito motivado de fazer esse ecossistema de inovação funcionar. Isso, né, para nós, enquanto Secretaria de Inovação, isso é muito bom, porque a gente fica muito feliz que vocês
tem todos os potenciais possíveis para fazer isso acontecer, né? Tem todos os atores, e aí eu saliento aqui muito o Sebrae, né? Aqui na nossa região tem executado um papel maravilhoso em cidades como Santa Maria, como Santiago, agora aqui em Cachoeira do Sul também. CDL, que foi nosso parceiro aqui enquanto eu fui gestor de Nova, junto com a equipe, sempre nos convidou a participar da criação e do movimento aqui, né? A CACISC, né? Através do Celso, que nosso representante aqui do Comitê Técnico do Inova RS aqui da região central, a própria UERGS, através da professora Chayane, que participou conosco também nesse período. Então, muito feliz de ver, né, todos os demais atores aqui participando. Sem mais delongas, eu quero trazer rapidamente aqui alguns pontos, só para pontuar, né, algumas das ações que a gente vem fazendo enquanto Secretaria de Inovação. Vou pegar aqui. Só para vocês entenderem, tá, pessoal? O Rio Grande do Sul, ele é um estado com um potencial muito grande, né? Quando a gente fala de pessoas com formação, a gente está aqui em primeiro lugar em produtividade acadêmica, né? E a gente só tem 5,4% da população, então per capita a gente tem uma produção acadêmica muito grande, a gente forma muitos profissionais, o estado com a maior densidade de doutores formados, temos 138 instituições de ensino, 19 parques tecnológicos, 44 incubadoras, temos 3 incubadoras aqui na região central, né, em Santa Maria, temos 3 parques tecnológicos, então a gente tem um ecossistema aqui em Cachoeira muito propício para vocês terem sucesso enquanto movimento. E quando a gente traz aqui, aqui da Secretaria de Inovação, rapidamente, para pontuar de que forma que a gente tem contribuído também com os ecossistemas, com esses movimentos de inovação. Então eu trago aqui alguns dos programas que a gente tem, que vem sendo executado na Secretaria de Inovação. O Inova RS, que é atuante aqui na região central, que é atuante aqui em Cachoeira do Sul, Santa Maria, Santiago, Cruz Alta. O Startup Lab também temos gestores de inovação trabalhando aqui, conectando justamente esses desafios que muitas vezes as empresas têm, né? As dores das empresas é tentar trazer startups, e espero que muito em breve tenhamos várias startups aqui nesse ecossistema, contribuindo para as empresas daqui que tem um grande potencial para resolver, então, essas dores. Temos programas agora, e eu quero salientar aqui, programas que vêm sendo executados. Professor da Manhã e RS Talentos. É compromisso do governo do estado formar mão de obra qualificada e reter ela aqui no estado. Então, a gente está incentivando. Professor da Manhã, criando bolsas de estudo e vagas nas universidades para que professores possam fazer a formação pedagógica e permanecer aqui na rede pública auxiliando. Então, isso é um dos desafios do programa Professor da Manhã, através de bolsas para o aluno e o custeio integral da vaga, então, desse aluno na universidade que ele estiver estudando. E agora, mais recente, o programa RS Talentos. O RS Talentos é para formar engenheiros para trabalhar aqui no nosso estado. E como que ele vai fazer isso? São bolsas de estudo de R$2.000 para engenheiros e cursos de formação na área de tecnologia. Então, R$2.000 de bolsa por 18 meses para o aluno e mais todo o custeio da vaga dele na universidade. Hoje foi lançada uma nova etapa do programa RS Talentos, que é para bolsas, então, para esses alunos das universidades públicas aqui do estado. Então, o ERGS, por favor, verifiquem essa possibilidade de talvez termos também essas bolsas aqui para Cachoeira do Sul. Então, Educar para Inovar, aqui é um outro programa muito bacana, e aí eu trago esse programa aqui para quem é da gestão municipal, para formar os nossos jovens, começar lá na educação básica. Não adianta a gente só pensar em transformar o adolescente que está entrando na universidade ou que já está fazendo a universidade, tem inovação para vocês trabalharem aqui, tem um mundo novo. Não, a gente precisa fazer isso também lá na base, para quando esse jovem chegar lá no ensino médio, no ensino superior, ele já saber que tem esse mundo novo, que ele já está acostumado lá de trás. Então, o nosso compromisso enquanto governo do estado, enquanto Secretaria de Inovação, de trabalhar com programas desde a base. Então, aqui, uma ótima oportunidade para ser implementado para a educação básica aqui de Cachoeira do Sul.
E eu vou pular rapidamente aqui para o final, só para falar sobre o Inova RS. Vou pular rapidinho aqui. O Inova RS é o programa Guarda-Chuva, é o principal programa do governo do estado na área de inovação aqui no nosso estado. E ele basicamente divide o estado aqui em 8 macro-regiões, onde cada região, se a gente considerar aqui, é basicamente um país. Se a gente considerar aí, é maior que vários países da Europa. E qual que é o objetivo disso? É a gente aproveitar as especialidades da região para fortalecer isso através de investimento em algumas áreas específicas. E aqui eu saliento a região central, que tem como áreas prioritárias para trabalhar o agronegócio, a educação, o turismo e a saúde e bem-estar. Então, são coisas que a região central faz bem. E se a gente pegar aqui a Cachoeira do Sul é fortíssima no agronegócio, é fortíssima em educação. Nós temos 3 universidades aqui. Turismo, temos um turismo rural, né, que vem sendo executado já alguns projetos para fomentar isso aqui na cidade, e saúde e bem-estar, então, considerando a região. Então, trabalhem essas áreas, busquem oportunidades, contem com o Inova RS, contem com a Secretaria de Inovação do Governo do Estado, a gente está à disposição para auxiliar no que for necessário, né? O nosso time de gestores de inovação, são 3 aqui na região central, do Inova RS, mais um do Startup Lab, eles vão estar à disposição para participar com vocês nos encontros da governança, então, do ecossistema de inovação de Cachoeira do Sul, mas principalmente para quando vocês tiverem demandas pontuais, contatem os nossos JITs, vocês vão conseguir falar direto com nós lá em Porto Alegre. A gente está em Porto Alegre, mas a gente está com nossos braços aqui em Cachoeira e aqui na região central. Então, isso é um dos pontos que eu queria trazer para vocês. E para finalizar aqui, eu acho que é um momento muito oportuno, queria quebrar o protocolo um pouquinho e trazer um pouquinho do que a gente fez lá, o que a gente faz em Santa Maria, na verdade. Já que está todo mundo reunido aqui, né? São poucos, mas são bons que vieram e permaneceram apesar da chuva e das intempéries. A gente tirar uma foto coletiva aqui na frente para marcar, então, esse grande evento, essa grande iniciativa da FENARROS, né, de fomentar a inovação aqui em Cachoeira do Sul. Eu acho que isso tem tudo para ser um sucesso comparado com o que foi ano passado, comparado com o que está sendo executado agora. Então, para me encerrar aqui, eu gostaria de agradecer muito o convite. Venho representando a secretária de Inovação, a Simone Stilp, nosso secretário adjunto, o Mário Augusto, e trazer esse abraço caloroso aqui para vocês da Secretaria de Inovação e que vocês podem contar conosco sempre que precisarem. Tá bom, pessoal? Meu muito obrigado a todos, então. E vamos tirar uma fotinha aqui na frente, alguns aqui em cima, outros aqui embaixo, para a gente marcar esse momento aí. Muito obrigada, Claudir. Vou convidando, né, a nossa, já vamos dizer, né, o nosso ecossistema da inovação. Estamos lançando hoje o ecossistema da inovação da Cachoeira. Então, por favor, professora Adriana, né, fundamental aí no processo do movimento, foi pioneira aí. Então, por favor, Celso, Alexandre também, né, Camila Ongarato, Michel Kessler, por favor, vem, Luiz, nosso CDL, a Bibi, o Adriano. O Adriano, ele gostaria de ganhar minha bomba do chimarrão, nós vamos providenciar isso.